Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto e região, que abrange os municípios de Jardinópolis, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa do Viterbo. Este programa tem o apoio cultural da Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, a mais completa e tradicional livraria jurídica de Ribeirão Preto e região, especializada em livros novos, usados e clássicos. Nós estamos recebendo no nosso programa hoje um dos advogados mais respeitados de Ribeirão Preto, Dr. Valdez Freitas Costa, que integrou por muitos anos a Comissão de Ética e Disciplina e hoje faz parte da Comissão de Prerrogativas. Valdez, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. O Valdez, vamos começar falando então o que são as prerrogativas dos advogados. Muito bem, doutor Eduardo, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, e é um tema que realmente nós temos que insistentemente estar abordando porque diz respeito à valorização da nossa classe. Muitos confundem prerrogativas entendendo que prerrogativas seriam privilégios desmedidos aos advogados no exercício da profissão, o que não representa nem um pouco da verdade real da palavra prerrogativa. Prerrogativa, a bem da verdade, são direitos legalmente instituídos. Nós temos esse regramento na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, precisamente nos artigos 6º e 7º desse diploma legal, há então o rol dos direitos que são assegurados ao advogado para que ele possa se defender de situações e de momentos que a advocacia ficaria prejudicada se ele não tivesse essa defesa legal. E o cliente dele, por consequência, também. Evidentemente, o cliente dele, por consequência. Uma questão prática para a gente explicar para os nossos colegas advogados, doutor Valdez, qual é a competência das comissões de prerrogativa? Eu estou falando de competência territorial, no caso. Perfeito. Doutor Eduardo, as pessoas, realmente, os colegas confundem esse aspecto de abrangência territorial da comissão de prerrogativas. A abrangência territorial é aquela ditada pelos regimentos para a abrangência da subseção. Por exemplo, Ribeirão Preto, a 12ª subseção abrange as cidades de Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Serrana, Cravinhos e Jardinópolis. Então, havendo qualquer incidente nessas localidades que reclamam a presença de membros da comissão, evidentemente a comissão deve agir de imediato em defesa do advogado regularmente inscrito. Fugindo a essa abrangência, nós da comissão temos a limitação territorial de agir, né, a favor do colega. Evidentemente que recomendamos ao colega que porventura tenha qualquer episódio de violação em outras subseções, que noticiem esse fato à comissão de prerrogativa, para que a comissão local, interna corporis, de comissão para comissão, fique mantendo contato regular para a verificação do problema e solução do problema. Então, assim, Valdez, se eu for fazer uma audiência em Araraquara e for desrespeitado, por exemplo, estou dando um exemplo em Araraquara, a comissão de prerrogativa que vai me socorrer é lá o pessoal de Araraquara, é isso? De Araraquara. Nós temos que, por telefone, evidentemente, dar suporte a esse colega, entrando em contato com representantes da comissão de prerrogativas, por exemplo, de Araraquara, para que esse colega, representante da comissão, atue diretamente em favor do colega que estiver tendo as prerrogativas violadas. Dentro desse princípio de que sem prerrogativa do advogado, na verdade, não há democracia, tem um projeto de lei que visa tornar crime o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Eu gostaria de saber a opinião do doutor a respeito deste projeto de lei. Perfeito. Esse projeto de lei, doutor Eduardo, é o projeto 83 de 2008, atualmente
ele está aguardando o pronunciamento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e é um projeto que para a classe dos advogados, para o exercício da profissão, vai representar um marco divisório. Porque hoje nós temos o problema de estarmos, às vezes, diante de uma violação, processarmos todo o expediente, constatarmos que essa violação foi incrementada, mas o resultado prático, muitas vezes, não corresponde àquilo que nós desejaríamos para a autoridade que violou. Ou seja, às vezes o máximo que pode desencadear de um procedimento dessa natureza vai ser o registro no prontuário do serventuário daquela ocorrência. Pode gerar um crime de abuso de autoridade também? Em determinados casos podemos estar diante de abuso de autoridade, sim. Mas de mais difícil configuração. Mas né? é mais difícil configuração. O projeto de lei da criminalização da violação às prerrogativas é um projeto amplo. Para o colega ter uma ideia, sendo aprovado, sendo sancionada a lei, a violação vai configurar um ilícito penal punível por detenção de 6 a 2 anos, né? E com uma agravante, com a possibilidade de agravante de 1/6 à metade da pena aplicada, caso a violação redundar prejuízo ao cliente, o destinatário final da prestação jurisdicional. Então, é um projeto que realmente ele traz uma perspectiva de resultado para aquele que viola o direito do advogado muito mais aparente, muito mais sensível. Doutor Valdez, o que é o desagravo ao advogado e como funciona o desagravo? O desagravo é dos meios de defesa das prerrogativas do advogado, né? A bem da verdade, o desagravo ele tem dupla finalidade. Primeiro, prestigiar aquele advogado que sofreu a violação, né, através de um ato público no final, se deferido, para que a sociedade, de uma maneira geral, e a autoridade que cometeu o ilícito tenha a real dimensão da violação que ocorreu. Então, no primeiro aspecto, é fazer prevalecer o profissional, a honra do profissional que foi atacado com a lesão. Um segundo momento é também o de conscientizar toda a classe de que nós, advogados, temos o dever de estarmos sempre atentos a essa questão de prerrogativas, né? Então, é uma dupla questão que nós temos que analisar. Doutor Valdez, a própria classe dos advogados às vezes confunde um pouco a missão da comissão de prerrogativa, né? Então, por exemplo, teve um advogado que ligou lá porque ele estava com um problema com o DAERP, né? O senhor poderia esclarecer para a gente qual é realmente assim a função da comissão, né, de prerrogativas? Perfeitamente, doutor. De fato, essa dúvida realmente é persistente entre colegas advogados, e é bom a gente estar sempre frisando que a comissão de prerrogativas ela tem por missão, princípio, atuar no limite territorial a favor daquele advogado que sofrer a violação no exercício regular da sua profissão. Portanto, essa questão, por exemplo, que foi colocada pelo colega, realmente estaria fora da atribuição da comissão de prerrogativas. Então, quer dizer, se ele estivesse sendo desrespeitado em algum direito, na verdade ele tinha que tomar uma medida judicial, sim, alguma coisa do sim. tipo, não entraria na prerrogativa. Sem né? dúvida. Agora, doutor Valdez, a prerrogativa, ela é um direito próprio do advogado, ela é um direito do cliente, como é que configura essa questão? Pois bem, muitos realmente, é um tema tormentoso esse da questão da qualificação e da definição jurídica da finalidade
das prerrogativas, mas eu entendo que a natureza jurídica e a finalidade está ligada intimamente ao direito e à prerrogativa que o advogado estiver sendo atacado. Eu dou um exemplo. O aspecto de ter acesso aos autos independentemente de procuração. Vista do processo independentemente de procuração, excetuadas aquelas questões ligadas ao sigilo. Essa questão é um direito relacionado intimamente ao advogado. Mas nós falamos aqui do desagravo público. O desagravo público, ele também pode ocorrer tanto ao profissional que tiver individualmente sido violado em seus direitos, como também à classe de uma maneira geral, né? Então, nessas circunstâncias, inclusive, o desagravo ele se processa, inclusive de ofício, porque há uma notoriedade muito ampla nessas questões que permitem o Conselho Seccional agir de ofício nessas questões. Se você analisar o desagravo sob esse enfoque, você vai estar analisando que o desagravo ele contempla a classe como um todo e não o profissional isoladamente, né? Então são questões tormentosas, mas eu entendo que na maioria dos casos o advogado é o beneficiário e o destinatário final de todas as normas existentes no artigo relacionado às prerrogativas do advogado. Doutor Valdez, defender alguém às vezes implica em você usar tons veementes, né? O advogado ele pode ser responsabilizado por ofensas ou coisas do tipo? Olha, doutor Eduardo, o STJ já firmou um entendimento pelo qual o advogado, desde que exercendo o seu mistério, não extrapole os limites da discussão posta e também não pratique nenhum tipo de ofensa pessoal, ele está resguardado pela imunidade profissional. Doutor Valdez, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e dizer que, para mim, para todos os advogados, é uma honra participar desta profissão e da OAB, tendo uma figura como você. Obrigado, que impõe muito respeito. Você realmente é um paradigma para nós os advogados. Obrigado. Agradeço mesmo a sua presença. Obrigado, doutor Eduardo. E mais uma vez estou à disposição sempre que for preciso para colaborar dentro dos meus limites com os nobres colegas e com essa classe que eu amo tanto. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Lembrando que este programa tem o apoio cultural da Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, a mais tradicional e completa livraria jurídica de Ribeirão Preto e região, especializada em livros novos, usados e clássicos. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar com um advogado que representa a força jovem na advocacia, um advogado combativo, dedicado, estudioso, que com 36 anos já é coordenador da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da nossa subseção e também da Comissão de Prerrogativa, Dr. Alexandre Soares da Silveira. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Alexandre, eu já vou colocar, nosso bate-papo aqui vai ser sobre exame de ordem, né? E Exato. Hoje nós somos surpreendidos com uma notícia de que um desembargador do TRF5, Tribunal Regional da 5ª Região, teria dado uma liminar, mais uma vez, afastando a obrigatoriedade do exame de ordem. Qual tem sido o destino dessas decisões, Alexandre? Improcedência total, doutor Eduardo. Esse é um tema recorrente no nosso cotidiano. Volta e meia somos surpreendidos com decisões liminares provisórias, desobrigando candidatos do exame de ordem. Entretanto, essas liminares caem e o mérito da ação é sempre julgado improcedente. Isso porque é um absurdo hoje, no cenário que nós vivemos, não submeter um bacharel, né, ao exame de ordem, tendo em vista os dados e os números alarmantes que temos hoje no nosso cenário jurídico nacional. Então, no seu entender, eu queria começar a te fazer uma pergunta seguinte.
O exame ficou mais difícil ou a preparação do estudante de direito é que caiu o nível? Eduardo, posso dizer que as duas coisas. Na medida em que o ensino jurídico começou a cair, a qualidade do ensino começou a cair, os cursos começaram a se massificar, a aumentar o volume, a OAB foi obrigada a tomar uma medida no sentido de dificultar ou equacionar essa questão, né, na tentativa de controlar esse estelionato jurídico que vem acontecendo no Brasil, que é essa formação desenfreada, esse despejo desenfreado de bacharéis na sociedade, muitas vezes despreparados, sem o mínimo de condições para exercer a advocacia. Portanto, hoje, a OAB faz as vezes do Estado na tentativa de controlar, de filtrar essas pessoas que não têm o mínimo de condição de assumir essa profissão tão delicada, tão complexa e tão séria que é a advocacia. Então, para ficar claro para o nosso público, Alexandre, o objetivo do exame de ordem? Olha, o objetivo do exame de ordem hoje é mensurar, tá, a capacitação do bacharel e saber se ele reúne as condições mínimas teóricas e práticas de exercer esse munus público. Tá? Em segunda análise, poderíamos dizer que o exame de ordem hoje, tendo em vista a omissão do MEC em controlar esses cursos, essa proliferação indiscriminada de cursos, também tem um viés de defesa da tutela do interesse coletivo, que é a tentativa de barrar pessoas, cidadãos que tiveram um sonho tolhido em razão de um péssimo ensino jurídico, né, e possibilitar ao cidadão uma defesa de seus direitos e garantias constitucionais de qualidade. E o que é o selo OAB de qualidade, doutor Alexandre? O selo OAB de qualidade é um selo que ele é concedido pela OAB àquelas universidades que têm um alto índice de aprovação no exame de ordem. Logo, se tem um índice razoável, satisfatório de aprovação, é porque o curso tem um mínimo de qualidade jurídica. Mas houve mesmo uma proliferação de cursos de direitos, não sei entender? Eduardo, eu vou lhe dar alguns números. Em 2013, nós chegamos a 1.260 cursos de direito, ofertando 215 mil vagas, isso num país em que há atualmente aproximadamente 730 mil advogados, coexistindo com cerca de 1 milhão de bacharéis, vivendo no limbo da reprovação ou não submissão do exame de ordem. Doutor Disseu Crisóstomo teve recentemente numa palestra lá na Casa do Advogado, ele também deu números muito interessantes, nós até conversávamos disso, né? Sim. Números, assim, que vêm corroborar esse cenário alarmante, né, de que no Brasil hoje forma-se um bacharel a cada 6 minutos. E na nossa região, para a gente dar um dado mais regional, se a gente pegar a Ribeirão Preto como base, num raio de 100 quilômetros, hoje nós temos mais universidades que todo o país de Portugal. Tem 16 universidades. Mais cursos de direito? Mais cursos de direito que o país inteiro. Que tem no total 16 cursos. Doutor Alexandre, e como é, na prática, como é o exame de ordem? Doutor Eduardo, na prática o exame funciona da seguinte forma. Tem a primeira fase que consiste numa prova objetiva, contendo 80 questões de múltipla escolha. Tá? O candidato precisa acertar 40 questões para poder se habilitar para a segunda fase. Nesta segunda fase, ele terá que elaborar uma peça prático-profissional de acordo com a área dele de escolha, tá? Quando da inscrição no certame, e responder 4 questões discursivas. Por que a matéria ética tem um peso tão grande no exame de ordem? Olha, a ética é toda a base da nossa atuação. Aliás, o que falta hoje neste país é ética. Se tivéssemos ética em todos os setores, não vivenciaríamos essa quadra que estamos vivenciando. Então, assim, o examinador, tá, o Conselho Federal dá muita ênfase à matéria ética, justamente para conscientizar essa pessoa que quer ingressar nas carreiras jurídicas de que é de suma importância essa matéria. Doutor Alexandre, além dessas decisões judiciais, há também tentativas legislativas de acabar com o exame de ordem, não é isso? Sim, isso também há tempos vem tramitando na Câmara, no Senado,
E hoje existe pelo menos meia dúzia de projetos tentando extinguir aí o exame de ordem. Entretanto, todos não vingaram e não vingarão, porque o exame de ordem é uma tendência irreversível hoje no cenário nacional, tanto que está sendo copiado por outras carreiras, né? Eu gostaria de mencionar um projeto de emenda constitucional, uma PEC, a 1 de 2010, que está tramitando no Senado, que propõe que o bacharel munido do diploma válido está apto para exercer a profissão. Para mim, este é o projeto mais perigoso que tramita hoje no Congresso. Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça já encaminhou um veto, né? Ou seja, um parecer contrário a esta proposta de emenda constitucional, de forma que eu não vejo risco, muito embora o autor dela esteja recorrendo, né, dentro do Congresso para levar esse tema à votação. Nós vamos citar um caso prático para o público de casa entender esta questão da necessidade do exame de ordem. Doutor Eduardo, eu digo que o vernáculo, a língua portuguesa está para o advogado como a mão firme está para o cirurgião. Ou seja, o domínio da língua portuguesa é o mínimo que se espera de uma pessoa que queira ingressar nas carreiras jurídicas, quiçá a advocacia, que para mim é a mais nobre e a que mais dignifica. Eu vou citar aqui um exemplo que até envergonha a classe, mas que tem que ser trazido à baila para demonstrar o quão necessário é o exame de ordem. Só para demonstrar o quão falaciosa é essa tese de que o exame de ordem tem que ser extinto para que haja acesso à profissão, ou seja, de que o trabalho é um direito de todos, mas que, obviamente, cabe a limitação, interesse em prol do interesse público coletivo. Eu vou lhe citar aqui um caso que foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde os advogados que subscreveram a peça de contra-razões de apelação levaram uma puxada de orelha da desembargadora. Disse ela: insta a ser salientado que os advogados que assinaram as contra-razões necessitam com urgência adquirir livros de português, de modo a evitar as expressões que podem ser consideradas como injuriosas ao vernáculo. A peça continha erros claros de ortografia, como em face com 2 S, não assiste com C, doutros julgadores e criteriosamente devidamente sinalizados e corrigidos pela magistrada. A desembargadora não parou por aí e prosseguiu com a lição, mas dessa vez sobre o conteúdo jurídico da peça. Acrescente-se ainda que devem os caudidos adquirir também livros de direito, à medida que as contras-razões constam pedidos como se a apelação fosse, o que não tem o menor cabimento. Ou seja, né, Alexandre, quer dizer, um advogado fazer pedido em contra-razões demonstra realmente uma inaptidão para o exercício da advocacia. E o que reforça a necessidade do exame de ordem. A imperiosidade do exame de ordem, não só com o objetivo de dignificar a classe, mas de proteger, de tutelar o interesse coletivo. Porque a missão do advogado é a defesa intransigente dos direitos e garantias constitucionais do cidadão. E somente um advogado bem preparado, bem construído, bem afiado, que poderá levar a efeito com magnitude esse munus público que a Constituinte de 88 nos conferiu. Porque o advogado, né, Alexandre, ele basicamente defende a liberdade, a vida, a propriedade, quer dizer, são bens muito caros às pessoas, para que as pessoas coloquem isso na mão de uma pessoa sem as condições mínimas que é o que o doutor bem colocou. E digo mais, doutor Eduardo, eu costumo falar nessas discussões que o direito à advocacia não é curso, não é profissão de segunda escolha. Direito à advocacia é o que de mais sério existe no Estado. Porque de nada adianta a saúde se você não tem liberdade. De nada adianta a propriedade se você não tem defesa dessa propriedade. Então, o direito deve ser exercido por pessoas vocacionadas. Doutor Alexandre, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, pelas colocações esclarecedoras. Né? Eu que agradeço. E eu espero realmente que o exame de ordem não seja
suprimido. E não será. E não será. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto e região, que abrange os municípios de Jardinópolis, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa do Viterbo. Lembrando que nós tivemos o apoio cultural da Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, a livraria jurídica mais completa e tradicional da região de Ribeirão Preto, especializada em livros novos, usados e clássicos. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta. Thank you.